Olá, estamos chegando com o Câmara em Pauta, trazendo os destaques do Poder Legislativo da capital catarinense. Vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza o prefeito de Florianópolis a abrir crédito adicional especial, alterando dispositivos da lei que aprovou o orçamento do município para o exercício de 2019. Esse dinheiro já está na conta desde 2017. Houve um equívoco quando cancelaram esse convênio e o dinheiro ficou parado. Ocorre que se não fosse aprovado hoje, o governo teria que devolver o dinheiro. Esse dinheiro, apenas R$77 mil, são para caminhão, para a compra de 2 caçambas Rolls, eles para fazer o trabalho seletivo de resíduo sólido, que de suma importância para o trabalho dos catadores e do trabalho agora do lixo zero que a cidade se propõe. E o projeto Rede Vida no Trânsito, que foi criado com o objetivo de fortalecer políticas de prevenção de lesões e mortes, através de ações de segurança, educação e respeito no trânsito, utilizou o espaço da tribuna livre da Câmara para falar sobre os acidentes que vêm acontecendo no sistema viário de Florianópolis. Toda semana, pelo menos uma pessoa morre em Florianópolis. Estava tentando chegar em algum lugar e não conseguiu porque morreu no meio do caminho. E aí a gente pode computar pedestres, ciclistas, motociclistas, condutores de veículos. Todo mundo está sob risco. E não deveria ser assim. O trânsito serve para a gente se locomover, serve para a gente ter o direito de ir e vir. Não é uma coisa que deveria trazer risco à nossa vida. Então, todas as pessoas que estão, de alguma forma, utilizando o trânsito, precisam ter consciência disso, porque o risco depende muito da gente. Mas ele também depende de quem organiza esse trânsito, de quem fiscaliza esse trânsito. Então, nós precisamos trabalhar com a educação de todo mundo que usa o trânsito, mas também nós precisamos rediscutir infraestrutura, rediscutir fiscalização. Nós precisamos disso para ajudar a mudar comportamento. É indiscutível que fiscalização é necessária para ajudar a mudar comportamento. E, acima de tudo, todos esses órgãos precisam se dar conta de que as pessoas estão em primeiro lugar, não os carros. Quando a gente conseguir mudar essa lógica, a gente consegue mexer na estatística. Desde 2013, nós estudamos todos os óbitos que acontecem dentro de Florianópolis e sempre se repetem os mesmos fatores: uso de álcool e direção, infraestrutura e excesso de velocidade. Então, é em cima desses 3 pontos que nós temos que atuar para diminuir o número de mortes. Existem outros fatores que aparecem de uma maneira mais variada ou menos variada, mas esses 3 estão sempre presentes. Florianópolis é uma cidade que respira, sim, qualidade de vida, mas precisa elevar através do seu trânsito. Não é justo termos pessoas perdendo a sua vida semanalmente no nosso município por algum desrespeito à legislação ou até mesmo à infraestrutura inadequada do município. Acredito, sim, que a implantação de projetos que valorizem o ser humano, de fato, cabem com perfeição na cidade de Florianópolis. Temos que incentivar pedestres, temos que incentivar ciclistas, temos que incentivar os condutores a não dirigirem mais mexendo no celular e tampouco bebendo bebida alcoólica. Hoje o dado foi alarmante. Em Florianópolis, no Brasil e no mundo, morrem de forma paritária pessoas que ingeriram álcool e dirigiram e pessoas que mexem no celular. É a mesma proporção. Então isso assusta, porque nós observamos diariamente em Florianópolis inúmeras pessoas dirigindo, conduzindo seu veículo e mexendo no celular. Um outro detalhe são a questão dos motociclistas. Por favor, pilotem, guiem as suas motocicletas com mais respeito à sua própria vida. Foi aprovado um projeto de lei de autoria do vereador Gabrielzinho, que estabelece um horário específico para telefonemas de cobrança de débitos que são realizados aos munícipes que residem na capital. É um projeto que a gente, ao longo dos 14 anos que eu trabalhei na defesa do consumidor, tanto no PROCON do Estado quanto no PROCON do município, era uma reclamação recorrente por parte dos consumidores, que recebiam ligações e não tinham hora, seja 7 da manhã, 10 da noite, domingo, feriado. Então as empresas elas cobravam de forma vexatória e de forma incisiva durante esse período. Então, aqui, a exemplo que já acontece em outros municípios, a gente visa disciplinar aqui no município de Florianópolis que as cobranças via por telefone, elas sejam em horários comerciais. Nos dias de semana e também no sábado, das 8 até as 14 horas, excetuando os domingos e feriados. Então a gente vai disciplinar isso aí, como já existe em outros municípios. E o que pode acarretar caso as empresas não cumpram esses horários?
aí cabe sim aos órgãos de defesa do consumidor, tanto ao PROCON estadual quanto ao PROCON municipal aqui de Florianópolis, atender essa reclamação, instaurar um processo administrativo e aplicar a multa. E essa multa ela pode chegar até R$9 milhões. Além disso, o consumidor que se sentir lesado, ele também pode abrir uma reclamação, tanto no juizado especial civil quanto no criminal, uma vez que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, também é considerado crime. Prevenir a violência conjugal, doméstica e familiar contra as mulheres é o principal objetivo de um projeto de lei que cria no município de Florianópolis o mês Agosto Lilás. Esse projeto ele vem num momento importante, onde Santa Catarina é o segundo colocado numa péssima colocação com relação ao feminicídio, agressão à mulher e morte de mulheres. Então o município ele passou a colocar o Agosto Lilás para fazer uma ação transversal com várias secretarias e que cada secretaria tenha uma ação, seja da educação, seja da assistência social, da segurança, cada uma secretaria terá uma ação para trabalhar essa questão da mulher, em defesa da mulher, principalmente colocando situações para que a mulher possa fazer a acusação, para que ela possa ter uma abertura de palavra dentro do município e que alguém receba essas colocações para que ela possa ser defendida. E durante o mês de agosto, através da Coordenadoria da Mulher, teremos várias ações e vários eventos para fazer esse alerta. Com mais de 200 cães comunitários cadastrados em diferentes pontos da cidade, Florianópolis é destaque positivo no cumprimento da Lei Complementar 643 de 2018, que institui a figura do animal comunitário na capital catarinense. É algo que já existia na prática e que a gente decidiu legalizar, dar um status oficial para esses animais que não são de ninguém, mas que são estimados por muitos. Então nós transformamos eles em cães comunitários, eles são registrados no bem-estar animal e ainda eles têm direitos. Eles têm direito à castração prioritária, eles têm direito ao consultório veterinário gratuito do bem-estar animal, vacinas e tudo que for necessário para eles voltar lá no bem-estar animal que eles, na medida do possível, atenderão. O que é necessário é que, no mínimo, 2 pessoas registrem ele e se tornem responsáveis por ele. Tem que ser 2 ou mais, porque com uma aí não é comunitário, né? Então esse animal fica resguardado ali contra maldades, crueldades e até que a casinha seja retirada, como aconteceu recentemente, né, em Porto Alegre. Inclusive, como a senhora citou agora, no estado do Rio Grande do Sul existe uma lei semelhante no estado, mas que parece que o prefeito lá de Porto Alegre não sabia e por isso houve uma confusão muito grande, né? Ele decretou o despejo de todas as casinhas, né? E todas essas pessoas que cuidavam com tanto carinho, né? Que propiciaram essas casinhas e davam atendimento diário, ficaram revoltadíssimas. Então houve assim uma revolta muito grande, entraram na justiça com um apelo, ganharam uma liminar e as casinhas voltaram para o lugar. Então eles sempre fizeram referência a Florianópolis. Como funciona bem aqui o nosso cão comunitário. Já são 200 cães registrados. Eu também reconheço que não é o ideal. O ideal seria que cada animal tivesse o seu tutor. Mas enquanto o ser humano não se aperfeiçoa e não entende que ter um animal é uma responsabilidade para toda a vida, que no momento que ele é adotado, ele entra na família, nós não podemos fazer nada. Esse é o máximo que a gente pode fazer, né? Manter eles com segurança, cuidados na rua. Uma reunião ampliada através das comissões de Viação, Obras Públicas e Urbanismo e também pela Comissão de Meio Ambiente vai debater os impactos causados na região da Barra da Lagoa com a construção da ponte que fica em frente à entrada da comunidade da Fortaleza da Barra. Inicialmente, saber que aquela ponte é um absurdo em termos de projeto de engenharia e uma obra
que foi colocada ali de forma totalmente não estabelecida com a comunidade, ao ponto de ter as saídas da rua ser em cima da ponte, problema de visualização das pistas, problemas estruturais gigantescos que têm um histórico. A comunidade, ela reivindica isso diariamente, esse seu direito de poder ter um espaço adequado para poder entrar e sair da sua comunidade, que é a Fortaleza da Barra. Nós estamos apenas fazendo um pedido de audiência pública. O plenário entendeu que gostaria de que fosse mais célere e trazer para uma reunião ampliada aqui na Câmara. Eu, de alguma forma, eu flexibilizei e tive a compreensão de fazer esse gesto, de retroceder para uma reunião ampliada aqui na Câmara, no sentido de garantir esse debate com o governo do Estado, com o governo municipal e com a comunidade. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que está apurando possíveis irregularidades no transporte coletivo da capital, ouviu mais 2 depoimentos esta semana. Desta vez estiveram na Câmara o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Michel de Andrado Mitman, e também o secretário adjunto da pasta, Marcelo Roberto da Silva. Se possível, buscar cada vez mais mecanismos que a gente consiga reduzir tarifas, e demonstra também que a Secretaria está aberta para discutir esses temas e sem problema nenhum. E acho que é bastante salutar, e a partir daqui a gente cria um compromisso cada vez maior, né, de toda a cidade pela mobilidade. O senhor falou de uma reunião que inclusive os vereadores poderiam participar. Do que se trata essa reunião? A gente vai fazer uma reunião com o Conselho de Mobilidade que a gente vai apresentar lá no CCO, né, nosso Centro de Comando e Operações, um resumo de como funciona o cálculo de tarifa para todos os membros do Conselho. Acho que seria uma bonita oportunidade para os vereadores participarem também, e isso cria uma facilidade também para eles entenderem o cálculo e a forma como é processado, porque são números, são fórmulas, e isso tudo a gente está querendo colocar numa linguagem mais facilitada para que se tire esse mito, né, sobre a existência de um cálculo insanável, né? Faltava apurar alguns fatos, né, ou demonstrar, trazer presente alguns fatos que não tinham sido relatados, algumas dúvidas que ficaram em função das outras oitivas que tiveram. Mostrei aqui que há sim possibilidade de se reduzir a tarifa em Florianópolis, né, por alguns aspectos que eu comentei, legais, institucionais e operacionais. O município está trabalhando nesse sentido. Estamos investindo muito na questão da mobilidade. A vinda do planejamento urbano e da diretoria de trânsito para a Secretaria de Mobilidade só veio agregar isso, e nós teremos esse reflexo em breve. Entendemos que sim, não temos que pensar só na redução da tarifa, nós temos que pensar também na qualificação do serviço, na melhoria e no conforto do usuário, que é tão importante para atrair esse usuário para o sistema, né? Hoje o mais importante é nós conseguirmos resgatar esse usuário que deixou de usar o transporte coletivo e retornar ao transporte coletivo. São ações não só do município de Florianópolis, mas que também depende de ações da região metropolitana. Por isso que eu comentei aqui, foi muito feliz a pergunta do vereador Renato. Nesse sentido, o Estado também tem que cumprir a sua parte. Eu acho que é importante que haja o quanto antes o processo licitatório da região metropolitana para a gente melhorar o funcionamento de toda a cidade e toda a região metropolitana. 2 técnicos do setor, um secretário e secretário, e que cada vez mais, à medida que a gente vai fazendo as oitivas, você percebe que não dá para mexer na tarifa nesse momento, não tem como. Ela precisa de investimentos externos, precisa de uma nova ideia, precisa de uma nova licitação. Há uma série de situações que precisam ser corrigidas, mas dentro do sistema hoje posto, não tem como reduzir uma tarifa. Você vai reduzir a tarifa como? Tirando 1.100 cobradores, entende? Você vai tirar postos de emprego, não é o nosso intuito. Nós entendemos que precisa haver uma transferência desse cobrador, não tirar para baixar a tarifa. Outra situação, o investimento externo, por exemplo, seria na sublocação de prédios que podem estar dentro do terminal, na própria propaganda que é colocado dentro do sistema do transporte coletivo. Tudo isso é possível para baixar a tarifa, mas dentro do sistema hoje, cada vez a gente percebe a maior dificuldade. E o Câmara em Pauta vai ficando por aqui. Acompanhe os nossos conteúdos através das redes sociais e também pelo YouTube. Assista a TV Câmara nos canais 61.4 da TV Digital Aberta e o canal 16 da NET na TV por assinatura. Mais informações do Poder Legislativo da capital catarinense você encontra no nosso site www.cmf.sc.gov.br. Um abraço.